Coisas estão acontecendo, irmãos. Coisas estão acontecendo, irmãos. Ei, meus irmãos, a unção tão poderosa nessa noite. Coisas poderosas estão acontecendo, meu irmão. Não tem como nós cantarmos, irmãos, que a alegria é algo sobrenatural e agirmos, irmãos, como algo natural. A alegria pode começar até de forma natural, mas ela pode começar a fluir debaixo de algo tão sobrenatural, irmãos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero dizer que quando você se alegrar mais, irmãos, sabe, contratos vão começar a ser assinados. Ei, sabe, aquilo que estavam travados começando a se destravar. Ei, vai ser com tanta leveza. Vai chegando muito mais para você, meu irmão. Sabe por quê? Porque você decidiu andar na palavra, você decidiu andar no espírito da fé. Porque, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Ei, meu irmão, o que você está confessando nessa noite, o que você anda falando, porque o que você fala, irmãos, constrói. O que você fala, constrói. Ei, meu irmão, estou tão empolgado nessa noite, irmãos. Sabemos, irmãos, que ainda nós temos ainda terça-feira para dar continuidade a um mês sobre aliança de sangue. O nosso pastor Paulo colocou isso como tema. Ele teve uma direção de falar sobre aliança de sangue. E eu quero aqui honrar a vida dele de Salete. Eles não estão aqui, eles estão celebrando um casamento de uma família aqui da nossa igreja, que estão contraindo matrimônio hoje, e eles não estão aqui, mas eu quero honrar a presença deles, quero honrar a vida deles, por essa oportunidade, amém? E o nosso pastor, ele nos indicou esse livro, eu gostaria de indicar para você, chegou algumas unidades desse livro, Aliança de Sangue, do E.W. Kenyon. Eu quero te incentivar, irmão, esse livro aqui ele é maravilhoso. Se você quer conhecer um pouco sobre a aliança de sangue, eu quero te incentivar. Os ministros que estão em treinamento, irmãos, vale a pena ter este livro na sua biblioteca. Se você ainda não comprou, compre, irmãos. É precioso. E no mês que vem nós vamos entrar aí num novo título, né? Nosso pastor já falou para nós. Eu gostaria de incentivar também esse outro livro também. Temos aí na livraria, 2 tipos de justiça, do E.W. Kenyon. Então esse livro também é maravilhoso, que você vai entender um pouco sobre a justiça. Você foi feito justiça de Deus. Amém? E a palavra justiça significa, ela vem do grego chamado dikaiosune, que é estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, como se o pecado... Você está diante de Deus, meu irmão, aleluia, quando você entende isso, que você está diante de Deus, sem medo e sem culpa, irmãos. Ei, meu irmão, ninguém pode te segurar. Você precisa entender que Deus não é aquele que quer o seu mal, Ele quer se revelar a você como seu Pai, amém? E para complemento também desses 2 livros, eu quero também incentivar sobre este livro também. Identificação, os 3 livros de E.W. Kenyon. Maravilhoso, maravilhoso esse livro. Esse livro que você lê em 2 horas, é bem fininho, então é precioso. Alguns que não gostam de ler, né? Alguns falam, não, eu quero um livro fininho, porque eu vou terminar a leitura, né? Leio rápido. Então é um bom incentivo, meu irmão, a você, o quê? Encher aí o seu bom depósito, amém? Aleluia! Vamos para a palavra, amém? Quantos estão preparados? Metade da igreja. Vou tomar uma água, tomei uma água agora para dar a oportunidade para você pensar se você está preparado ou não. Amém? Quantos estão preparados? Opa, 95%, mas tem 5% que ainda não está preparado, então nós vamos buscar esses 5% que ainda não estão preparados, amém? Aleluia, pega na mão do seu irmão e diga assim, você está preparado? Aleluia, então quem está preparado? Amém. O tema nessa noite, irmãos, é maravilhoso. O pastor Paulo na quinta-feira falou assim, pastor Roberto, você ministra na quinta-feira? Eu falei, sim, ou no domingo, sim, claro, sem problema. Um cristão tem que estar sempre preparados para ministrar, amém? E o tema que ele me deu, irmãos, eu já comecei a fazer festa desde quinta-feira, e continuo fazendo festa, porque o tema é, debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Nessa noite, medos vão embora,
Nessa noite, preocupações vão ter que sair, irmãos. Aquilo que te aprisionava, aquilo que tentava te paralisar na sua caminhada cristã, irmãos, vão ter que parar nessa noite, porque, irmãos, há uma palavra que nos garante vitória. Há uma palavra que nos garante vitória, e não é a chave do seu carro, não é a chave da sua casa, mas, irmãos, é uma palavra que mudou a minha vida e a sua vida. Sabe, irmãos, no final de semana passado, eu e o pastor Paulo e o pastor Milton, lá da Bahia, nós estávamos lá, juntamente com as nossas esposas, na conferência de ministro, e Tony McKinnon, ele ministrou para as nossas vidas sobre a identificação. E na identificação, irmãos, ele trouxe 3 pontos básicos. Quais são os 3 pontos básicos? Escravos, órfãos e filhos. Diga comigo, escravos, órfãos e filhos. Sabe, irmãos, que é possível dentro de uma igreja, é possível todo mundo dizer que é filho de Deus, mas andam com um comportamento como aqueles que se encontram como escravos. Estão fazendo as coisas para quê? Para cumprir uma obrigação no qual não entendeu o seu real chamado. Há muitos dentro das igrejas que andam, são como filhos, mas andam com um comportamento de órfãos. Voltando para a condição de escravo, é como a gente pensar um pouco a respeito do filho pródigo. Não como o filho que saiu, mas como o filho que estava em casa e disse ao pai, quando o filho que foi embora voltou, e ele disse, o filho que ficou disse para o seu pai, pai, há tanto tempo estou contigo, e você não me deu nem apenas um carneiro para comer com os meus amigos. E o pai olha gentilmente para o filho e fala, filho, há tanto tempo está comigo. Você não comeu porque você não quis. Porque tudo que é meu é seu. Nessa noite, meu irmão, se você mudar a sua mentalidade de escravo para a mentalidade de filho, você vai comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz em Isaías, diz que se você quiser me ouvir, você comerás o melhor dessa terra. Você fica feliz com isso? Ou vão ter o sentimento dos escravos que foram libertos do Egito, mas quando vieram as pressões disseram, ai, quem dera nos voltar lá para o Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos cebola para comer. Ei, meu irmão, chegou a hora, irmãos, de você desfrutar do melhor dessa terra, e o melhor dessa terra é Jesus. O Jesus é a palavra, Ele é a palavra sobre a sua vida, meu irmão. E se você andar à altura dessa palavra, meu irmão, Deus com você pega junto. Amém, irmãos? Por quê? Porque a nossa identidade, irmãos, ela é definida por quem nós somos no caminho daquilo que vamos nos tornar. A nossa identidade, ela é definida por quem nós somos no caminho daquilo que vamos nos tornar. Quando aceitamos a Jesus, somos pequenos na vida de fé. Não vamos andar perfeitos, vamos errar em algumas vezes. É como o crescimento de uma criança. Ela vai caindo, mas ela se levanta e continua andando. Se levanta e continua andando. Ao ponto dela começar a andar perfeita. Assim também é a caminhada cristã. A caminhada cristã, irmãos, quando nós entendemos quem nós somos, no caminho que Ele nos chamou, como diz lá em João 14. Quando Jesus mesmo expressou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele não é uma opção. Jesus não é uma opção para você que não tem nada para fazer no domingo. Mas Jesus é o caminho no qual foi pavimentado por causa de um amor. Na aliança de sangue, quando a aliança ela é cortada, nós aprendemos no decorrer deste mês, onde homens faziam alianças. Para quê? Para que o fraco se aliançava com o mais forte e ambos se tornavam fortes, para ser protegidos. Quando aquele que não tinha nada faz aliança com aquele que tem, ambos passam a desfrutar dos mesmos benefícios. E lendo esse livro, Aliança de Sangue, eu comecei a meditar um pouco. A gente pensa assim, para e pensa um pouco, o que nós tínhamos para oferecer a Deus. De repente nós podemos dizer assim, eu não tinha nada. Você tinha tudo. Você sempre teve tudo. Você só precisou ser restaurado pelo sangue.
É por isso que Deus olhou para a humanidade, ela não tinha alguém à altura para cortar uma aliança. E a Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Cordeiro perfeito, que tanto ficou como na pessoa de Deus para fazer aliança com os homens, como ele também se fez homem, um homem perfeito que não pecou, para estar diante de Deus e cortar a aliança. Sabe, queridos, que o nosso comportamento de fé vai atrair o nosso espírito de fé. Às vezes nós lemos as Escrituras e às vezes nós não estamos crendo à altura daquilo que Deus requer que nós creiamos. E eu quero começar lendo esse texto em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 15. Veja comigo, 2 Coríntios 5, 15. Aleluia! Ele diz assim, ele morreu por todos. Alguém ficou para trás? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Aleluia! Ei, meu irmão, o maior propósito não é você viver mais para você, porque você viveu muito tempo para você, e você viu que viver para você deu errado. O homem na sua caminhada sem Deus, viveu para si e falhou. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se ficasse na morte, nós não teríamos esperança. Mas quando entra a palavra ele ressuscitou, um propósito começou a nascer na vida do homem. Um propósito começou a nascer na vida do homem. E quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, o nosso propósito, ele vem do que você é e não do que você faz. Porque você é filho. O propósito vem do que você é e não do que você faz. Porque quando você descobre quem você é em Deus, fica mais fácil. Porque se eu ficar pensando um pouco sobre isso, o propósito, quando ele é definido pelo que eu faço, sabe o que acontece? Vai acabar se tornando peso. E Deus não quer que as coisas para você, o evangelho se torne preso para você. A Bíblia diz lá em Romanos 1,16, que diz que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, quando você crê, meu irmão, o propósito fica mais fácil. Ele fica mais fácil. A identidade, ela vem sempre primeiro do que a atividade. Porque, irmãos, quando nós começamos a pensar um pouco sobre isso, sobre escravos, sobre órfãos, eu disse, irmãos, que é possível ter órfãos dentro da igreja. Sabe quando um pai, quando eu e Natália nós fizemos um curso de aperfeiçoamento e aí as pessoas que estavam ministrando lá no curso, ele diz assim um pouco sobre a adoção. E eles falaram assim que quando você adota uma criança, essa criança, você vai ter que lutar com ela pelo menos até os 18, até os 21 anos. Ela com aquela síndrome de rejeição. Porque ela tem um sentimento que ela foi rejeitada pelo pai e a mãe biológica dela. Sabe, irmãos, que muitas das vezes nós como filhos de Deus, às vezes nós temos um sentimento como esse. Lembra como eu disse uma certa vez aqui no culto, pregando sobre isso? Quando duas crianças, quando uma criança era filho biológico e outra era adotada, e elas começaram a brigar, e o que era biológico disse ao adotado, você não é filho do meu pai e da minha mãe. Aí o adotado disse assim, pelo menos eu fui escolhido. Eu achei que vocês iam falar assim, vixe. Olha para o seu irmão e diga assim, você foi escolhido. Sabe aquela briguinha que você fala assim, quando você briga com o seu irmão, ele mesmo sendo biológico, você fala assim, mamãe e papai te encontrou na lata do lixo? Ei, meu irmão, ainda que você tenha sido encontrado na lata do lixo, ainda que você tenha sido encontrado na lata do lixo, oh, aleluia, a Bíblia diz lá em Salmos, que ele nos tirou de um lago de charco de lodo,
e nos pôs numa rocha firme. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, eu começo a pensar um pouco sobre isso, irmãos. Começo a pensar um pouco sobre essa adoção. Nós somos adotados por conta da aliança com Deus. E voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim, irmãos: assim que nós, daqui por diante, ou seja, irmãos, houve uma história lá no passado, mas existe uma história que pode começar hoje na sua vida. Ei, meus irmãos, eu não sei quanto tempo você aceitou a Jesus lá atrás, mas uma coisa eu posso te dizer, irmãos, um capítulo novo pode ser escrito para você hoje, uma nova história pode ser escrita para você hoje. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Em outras palavras, as pessoas querem ter muita informação sobre Jesus, mas não querem entender o que de fato Jesus fez. Ele nos deu vida, diz lá em Efésios, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E continuando no versículo 17, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém, ele faz a pergunta, tem alguém que está em Cristo? Aleluia, vou fazer um apelo no final deste culto, eu creio que pessoas vão aceitar a Jesus. E ele diz, e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas as coisas. Ei, meu irmão, parece ser um versículo que se torna até mesmo um jargão para as nossas vidas, quando nós falamos assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Mas sabe, irmãos, sabe que o novo está sempre disposto a se manifestar na nossa vida, desde que eu e você não tenhamos atitudes de mentalidade velha. Porque um filho precisa ter uma mentalidade de filho, e não de escravo e não de órfão. Porque um filho que tem uma mentalidade de órfão não vai desfrutar do grande amor do pai. E é por isso que quando o filho não entende a mentalidade de filho e toma a mentalidade de órfão, não entende o amor do pai e começa o quê? Mendigar o amor fora do amor do pai. É por isso que pessoas estão se desviando na fé. Sabe por quê? Porque estão procurando o amor lá fora, quando na verdade está aqui dentro. O amor está aqui dentro. E aí nós começamos a pensar um pouco sobre isso, irmãos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Se tem uma coisa que Satanás ele sempre usa, irmãos, dentro da religiosidade, é trazer um peso de condenação. Ainda mais quando se trata, nesse texto, quando a gente for continuando a ler esse texto, quando a gente vai tratar um pouco sobre justiça. Quando a gente não entende a justiça de Deus, a justiça operada através de Jesus, em nosso favor, nós vamos ter um comportamento diferente. E não vamos andar à altura disso. E ele diz, irmãos, continuando no 18, ele diz, veja comigo. Ele fala assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se eu tirar uma nota de 100 reais, aleluia. Vou pegar aqui, dá minha carteira, meu amor. Dá minha carteira aí. Dá minha carteira aí, vai. Aleluia. Aleluia. Aqui uma nota de 100 reais. Uma nota de 100 reais. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Ele nos deu o ministério da reconciliação, como é que você se comporta? Ouvindo. Mas se eu falar que essa nota de 100 reais é sua? Essa nota é sua? Essa nota é sua? Essa nota é sua? É dela. É dela. Sabe o que acontece muitas vezes com o nosso comportamento? Sabe o que acontece com o nosso comportamento? Nós ouvimos a palavra e nós vamos até ela. Sabe o quê?
com sentimento. Será que é meu? Será que não é? Será que é meu? Será que não é? Será que é meu? Será que não é? Ei, meu irmão, você recebeu um ministério glorioso. Você recebeu um ministério glorioso. Esse ministério da reconciliação é colocar as coisas no lugar. Sabe quando você vê alguém doente, você é a resposta de Deus para manifestar a cura. Quando você vê pessoas tristes, você é a alegria se manifestando. Quando você vê pessoas presas, você é a resposta para libertar elas. Oh, meu irmão, o ministério da reconciliação não é simplesmente chegar até elas e dizer para elas assim: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Você quer se mover? Se você ver, com todo respeito, a irmã Núbia, ela vê assim, é meu. E ela ficou, é meu. É meu. Parece tão longe. Quando na verdade está tão perto. O apóstolo Paulo diz, o que se diz? A palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. 40 centímetros é o suficiente para mudar a sua vida. 40 centímetros. 40 centímetros é suficiente para mudar a sua vida. Boca e coração. Boca e coração. Ele diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Irmãos, esse ministério da reconciliação é tão glorioso. Ele é tão glorioso que ficamos envergonhados. Ficamos tímidos. O que vão pensar de mim? Que pense, meu irmão. Que pense. Que pense. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer. Satanás é especialista, irmãos, em trazer à memória tudo aquilo que você fez errado. Mas a palavra diz quem você é, o que você tem e o que você pode em Deus. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, nada te falta. Nada te falta, você tem tudo. E ele diz, irmãos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí no versículo 21, veja comigo o versículo 21, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele, não foi em você, mas foi nele, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus, meu irmão. E essa palavra justiça significa estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado não houvesse existido. Em outras palavras, meu irmão, veja comigo em Isaías, capítulo de número 43, Isaías 43, do versículo 18 ao 21. Eu amo isso. Isaías 43, do 18 ao 21. Oh, aleluia, aleluia. Olha o que ele diz. Não vos lembreis de considereis. Ai, que tempo bom, éramos felizes e não sabíamos. Ei, meu irmão, pode ter sido um tempo bom lá atrás, mas existe algo muito maior para você. Existe algo maior para vocês. Ele diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. No versículo 19, veja comigo, ele diz assim, eis que faço coisas novas. Não, vocês não gostam de coisa nova. Alguém gosta de carro velho aqui? Eu não estou falando de carro antigo, estou falando de carro velho. Eu gosto de carro antigo. Alguém gosta de carro velho aqui? Alguém gosta de casa velha? Alguém gosta de colchão velho? Somos que gostam, né? Que tem a bermuda e a camiseta predileta, né? Tem 20 furos e ainda continua com ela. Ela é o meu amor, para dormir. Não é assim? Mas veja, irmãos, a Bíblia diz, não vos lembreis das coisas passadas. Esqueçam as coisas antigas. A Bíblia diz, é o Senhor que está dizendo, na palavra, não é o pastor Roberto, mas é a palavra que está dizendo a você. Eis que eu faço coisas novas e que está saindo à luz. Ei, não, você não entendeu isso, meu irmão. Você não entendeu na palavra, veja, ele diz, eis que eu faço coisas novas e que está saindo à luz, porventura não a percebeis. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Distração é inimiga da unção. A distração perde o foco. A distração, meu irmão, nos impede, irmãos, de avançar. E é isso que Satanás fez. Quando Deus estava tirando o povo do Egito, estava dizendo assim, tira o meu povo, leva o meu povo a adorar no deserto. Sabe o que Satanás disse? O que Faraó disse? Na pessoa de Satanás disse? Vou aumentar a carga deles. Estamos vivendo dias, irmãos, onde parece que os trabalhos estão aumentando. Sabe para quê? Para que impeça-nos de congregar, de buscar a Deus. Ei, meu irmão, quem nós somos? Veja, eis que eu faço coisas novas e que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, irmãos, caminho no deserto. Eu não sei se você já passeou por um lugar bem deserto mesmo, onde nem sinal de celular pega. Até parece que você está desamparado. Mas veja, irmãos, que você começa andando, você vai ver que aí de repente aparece uma árvore verde, você fala, opa, tem uma esperança, tem alguma coisa para me descansar. E de repente fala que você vê um rio. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele falou assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir rios de água viva. Ei, meu irmão, se não tiver rios no nosso caminho, nós somos o rio que vamos passar. Se não tiver rio, onde estiver seco, eu vou jorrar a fonte de água viva. É uma promessa de Deus. E ele diz mais no 20. Ele diz, os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Tem escolhido de Deus aqui nessa noite, irmãos? Tem escolhido de Deus nessa noite? Aleluia! Sabe, irmãos, a igreja é a representação dos céus aqui na terra. E nós somos de fato, irmãos, a pessoa ideal para manifestar os céus aqui na terra. Como a Bíblia fez a leitura nessa noite de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A Bíblia nos diz, lá em Colossenses 1, 13, veja comigo.
Colossenses 1,13. Ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Ei, meu irmão, eu não sei você, eu nunca fiquei preso não, irmão. Fique tranquilo, eu nunca fiquei preso não. Mas já ficou em momentos de... Alguém já passou por um momento de constrangimento? Só eu? Fala a verdade, irmão, você já passou sim. Não precisa fazer aquela cara de espiritual não, senão se você nunca passou por constrangimento, coloca a mão na minha cabeça, que eu preciso da sua oração. Mas sabe, irmãos, que em estado de constrangimento, meu irmão, a gente quer se tornar como um avestruz, né? Só abrir um buraco, coloca a cabeça, como se nada tivesse acontecido. Mas veja, irmãos, que a Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas. Outrora você estava no império e você era escravo. Outrora você era escravo. Mas a Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, você era escravo. E agora você é filho. E o filho tem um comportamento. A Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus. Sabe, outrora você era escravo, agora você é filho. E para o filho desfrutar dessa herança, o dono do testamento teve que morrer. E ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia! E se formos ler o testamento como nós estamos lendo o testamento, é como nós pensarmos assim: você aceita ser curado? Alguns ficam calados, sabe por que não aceitam ser curado? Porque não estão vendo, não estão percebendo doenças em seu corpo. Mas eu te pergunto nessa noite: aceita ser curado? Aceita ser alegre? Aceita andar em paz? Aceita andar em abundância de alegria? Aceita andar de verdade? Aceita andar em prosperidade? Alguns não gostam não. Você não gosta, irmãos? Eu gosto. Então dá a sua para mim, que eu quero. Aleluia. Sabe, meus irmãos, o testamento está sendo lido todos os dias para que você o quê? Tome a sua posição em Cristo Jesus. Então ele diz, irmãos, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Meu irmão, já foi perdoado, então não fique lembrando. Não lembre, mas lá no passado, lá o mês passado, o ano passado, isso me machucou muito. Irmão, lembre-se do perdão. O crédito de Jesus é suficiente para perdoar aquele que te deve. O sangue de Jesus tem como valor para perdoar aquele que te maltratou. Como eu disse, Salmos 40, versículo 2, a Bíblia nos diz, irmãos, que Ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Se Ele firmou os meus passos, irmãos, eu começo a lembrar, irmãos, como é bom estar em lugar firme. Quando eu era pequeno, lá no interior de São Paulo, e a gente ia muito para as minas de águas, e a gente às vezes ficava, né, naquelas areias movediças, e ficávamos brincando, né, e aí começava a mexer as pernas assim, e de repente ia afundando, e irmãos, depois que passava do tornozelo, e a gente era forte, né, era forte que só, né, não tinha força nas pernas, e o pé lá não conseguia puxar, a gente pedia ajuda, me tira daqui, dava aquela agonia. E aí depois que quando alguns colegas meus me ajudavam a sair daquela lama lá, e eu ficava naquele, ufa, graças a Deus. Em outras palavras, meus irmãos, nós não precisamos ter aquele comportamento como o pastor João Roberto diz. Fazemos aquelas orações de emergência, conhece a oração de emergência? Senhor, me livra dessa, que da outra eu me livre sozinho. Nós temos que parar com esse comportamento. Me livra dessa, que da próxima eu me livro sozinho. Irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que nossos pés estão em lugar firme. A Bíblia nos diz lá em Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E para entender um pouco melhor sobre isso, nós vamos entender lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante, a primeira oração do apóstolo Paulo, quando ele faz a igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso precisava entender de fato, o quão grande a igreja era e quão poderosa ela seria se de fato entendesse essas verdades. Em Efésios capítulo 1, no versículo 15, veja comigo, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, em quem? No Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se tem uma oração que você pode fazer, irmãos, e essa é uma das melhores orações que você pode fazer, irmãos, quando não souber orar, é dizer a Deus: Pai, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Porque o espírito de sabedoria vai fazer você errar menos. Espírito de sabedoria vai fazer você fechar negócios certos. Espírito de sabedoria vai fazer você ter associações corretas. Espírito de sabedoria, irmãos, vai saber você abrir a tua boca no momento certo, na hora certa e falar o que é certo. E ele diz mais, um espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Lembra o que Pedro disse? Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem o povo diz eu ser? Uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros alguns profetas. Aí Jesus olha para Pedro, para os discípulos e fala: e vocês? O que eu sou para vocês? Aí Pedro, cheio do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu digo quem Ele é, Ele revela quem eu sou. Quando eu digo quem Ele é, Ele diz quem eu sou. E para a gente entender um pouco sobre essa questão de o que está debaixo dos nossos pés, irmãos, nós vamos entender nessa oração de Efésios, capítulo 1. Porque Espírito de sabedoria e de revelação, meu irmão, vai nos levar a níveis maiores. Você está pronto para níveis maiores? Mas, irmãos, está pronto para níveis maiores, irmãos? Às vezes nós queremos saber como vai ser, como vai acontecer. Diga ao seu irmão: fique disponível. Desse jeito não vai ficar disponível nada. Diga: fica disponível. Sabe por quê, irmãos? Que quando nós recebemos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, diz o versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. Iluminando os olhos do quê? Do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento. Ele diz, não somente a esperança do seu chamamento, mas ele diz o quê? Qual a riqueza? Se eu tirar aqui R$500 agora da minha carteira, quem quer? Não vou tirar R$500 que eu não tenho. Vou chegar nesse nível. Mas veja que a alegria começa na carne, mas ela pode terminar no espírito. Ele diz, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Tem santo aqui, irmãos? Tem santo? Pode ter santista, mas pode ter corintiano e palmeirense também, São Paulino, que é santo também, irmãos. Aleluia! Qual a riqueza, irmãos? Qual a riqueza? Há uma riqueza pronta para manifestar em nossas vidas e nós nos comportamos como mendigos, como pedintes. Oh, aleluia! E ele diz mais no versículo 19, vamos ver o 19. Ele diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. O poder de Deus manifestando na minha vida traz resultado. O poder de Deus manifestando na minha vida traz resultado. O poder de Deus manifestando na minha vida traz resultado. Você pode dizer isso? O poder de Deus manifestando na minha vida traz resultado.
Então diga ao diabo, diga, diabo, está acontecendo. Ei, ninguém pode te parar, meu irmão. Ninguém pode te parar, meu irmão. Nada e ninguém vai te parar. Aleluia. Ele diz mais, irmãos, no versículo 20. No versículo 20, veja, ele diz: e o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. 21, vamos até o 22. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos... E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a quem esse poder? 21, volta no 21. Vou ler novamente esse versículo 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Acima. Acima, você foi colocado acima. 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 Se fostes mortos com Cristo, também certamente foram ressuscitados com Cristo. Vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia! E ele diz: acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele diz mais: e pôs todas as coisas. Jesus pôs todas as coisas debaixo do quê? Todas as coisas. Câncer debaixo dos meus pés. Resfriado debaixo dos meus pés, dores nas colunas debaixo dos meus pés, preocupação debaixo dos meus pés, aleluia, tristeza debaixo dos meus pés, angústia debaixo dos meus pés. Aleluia, sabe, tudo aquilo que você levantar contra o conhecimento de Deus, você diz, estão debaixo dos meus pés. Ele diz, e pôs todas as coisas, veja, irmãos, que não ficou nada para trás. Ele diz, e pôs o quê? Todas as coisas, diga todas as coisas. Sabe, irmãos, a academia de letras foram estudar a palavra todas, e passaram 4 anos, 5 anos estudando a palavra todas. 1 ano estudando a letra D, outro ano estudando a letra O, outro ano estudando a letra D, outro ano estudando a letra A, e outro ano estudando a letra S. E chegaram a uma conclusão, que a palavra todas significa todas. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, Cristo é o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nos deu à igreja. Continua no versículo. Aleluia, 23. O qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você faz parte do corpo de Cristo, meu irmão. Você faz parte do corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, mesmo que você seja o dedinho pequeno lá do pé, você está acima. Mesmo que você seja aquela pelinha lá do cantinho da unha do dedo, lá do último dedo, você está acima. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Não aceite menos do que isso. Viva a altura de filho. Sabe o comportamento do órfão dizendo, mas realmente você não é meu pai verdadeiro. Não dê ouvidos ao diabo, irmãos. O diabo tem ceifado, tem matado muita gente, tem matado muitos ministérios, tem matado muitos propósitos. Sabe por quê? Porque as pessoas decidiram a dar ouvidos. Sabe, querido, nós somos a expressão de Deus. Quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, ele falou um pouco sobre a redenção. E ele fez a leitura de Lucas 10, 19. E quando a gente entende que nós como igreja, nós temos a autoridade, meu irmão.
Nós precisamos nos comportar como alguém que tem autoridade. Alguém aqui algum dia foi parado pelo policial e o policial disse assim para você: você para se você quiser. Ele levantou a mão assim e falou: se você quiser parar, para. Se não quiser, pode ir embora. Já viu algum policial dizer isso? Já viu? Não, se quiser parar, para. Você não pode passar por cima de mim. Ele falou isso? Não. Irmãos, em Lucas 10, 19, Will fez a leitura e eu amei isso. Isso nos remete, irmãos, sobre a nossa posição, irmãos. Sobre aqueles que têm autoridade. Que somos a igreja, o corpo de Cristo nessa terra. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Até parece que quando a gente faz a leitura disso, irmãos, alguns entendem como a história do quê? Da história do Chapeuzinho Vermelho, ou do bicho papão. Com essa história do bicho papão, quem lembra da história do bicho papão quando era pequeno? Mas quando cresceu, você não acredita mais, né? Infelizmente tem muitas pessoas que não estão mais acreditando nas escrituras sagradas. Mas, irmãos, para aqueles que acreditam, irmãos, coisas poderosas, extraordinárias vão acontecer, porque decidiram andar à altura da palavra. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Veja que ele diz, irmãos, a autoridade foi nos dada para quê? Para empurrar as coisas? Não, a autoridade foi dada para? Lembra uma frase no Be Brave que o pastor José Roberto, ele disse: na luta a posição é tudo. Quando você está debaixo aqui, você não consegue se levantar. Alguém já assistiu MMA? E quem está em cima, irmão, só está... Ei, meu irmão, qual posição você se encontra? Qual posição você se encontra? Está na hora de virar o jogo, meu irmão. Está na hora de virar a sua posição, meu irmão. Se posicionar como aqueles que creem. Se posicionar e se comportar como aqueles que vão fazer coisas grandiosas para Deus. Se posicionar e sair de uma posição, sabe, daquele que só vem para a igreja para ouvir, mas entrar numa posição daquele que vai desfazer as obras do diabo. Em Atos capítulo 1, irmãos, em Atos capítulo 1, no versículo 1, veja comigo, o Lucas, ele estava dizendo, irmãos, ao povo, e ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou o quê? A fazer e... Jesus terminou o ministério dele na terra e deu à igreja, para que a igreja comece o quê? A fazer e a ensinar. Diga comigo, fazer e ensinar. Fazer e ensinar, meu irmão. Fazer e ensinar. Vai levantar discípulos para desfazer as obras do diabo. Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ei, meu irmão, quando a gente volta para Lucas 10, 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada. Oh, aleluia. Pode subir, louvor. Pode subir. Ministério do Louvor pode subir. Aleluia. Sabe, irmãos, eu amo isso. Quando ele diz, e nada, absolutamente. Ei, meu irmão, não dá brecha, não abre espaço. Quando a Bíblia diz, irmãos, que nós recebemos poder para manifestar a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nada, absolutamente nada, vos causará dano. Oh, aleluia. Mostra a tua cara para a pessoa que está do seu lado. Veja se ele está crendo de verdade nisso. Aleluia. Ele diz assim: não obstante, alegrai-vos. Sabe, meu irmão, quando ele diz, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, está arrolado nos céus.
Sabe, irmãos, nós estamos vivendo onde os filhos não se alegram porque o seu nome está escrito no livro da vida. Quando o nome de Abrão era só Abrão, ele tinha apenas uma promessa. Mas quando o nome dele passou de Abrão para Abraão, que na verdade não é Abraão, na tradução do português, entra o H de Iavé, ele tomou a parte, porque ele fez aliança, ele pegou a parte do nome de Deus, de Iavé, o H. Sabe, queridos, ele passou a desfrutar da vida de Deus. Irmãos, quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a tua vida foi mudada. E quando o louvor cantou aqui no começo, no início do culto, quem já estava aqui, irmãos, e eu estava ali celebrando esse louvor, veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. E aí eu comecei a ver, eu comecei a olhar para trás e eu comecei a ver alguns comportamentos, né? Ver um comportamento de uma igreja que às vezes custa entender que são filhos. São filhos. Eu sei, irmãos, que alguns se alegraram quando o Núbia veio aqui e pegou os R$100. Se alegraram? Deram risada? Sim ou não? Mas quem ficou mais feliz? Foi quem viu o Núbia vir buscar ou ela que recebeu? Olha lá, ó. Núbia está igual o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como que sonham. Oh. E a Bíblia diz que então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ei, meu irmão, se você pudesse ver os livramentos que Deus já fez pela sua vida, se você pudesse ver, irmãos, o que Deus está fazendo para a tua semana, meu irmão, se você pudesse enxergar, irmão, como será a tua segunda-feira, se você pudesse enxergar, meu irmão, como será a tua terça-feira, a tua quarta-feira, a tua quinta, a tua sexta, teu sábado, teu domingo, irmãos, você não vai ter visão que a tua segunda-feira vai ser pesada, a tua segunda-feira vai ser leve, e mesmo que as pressões vierem, irmão, ei, meu irmão, vai ser dias de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. Sabe, meu irmão, não tem como nós cantarmos um louvor como esse. Aleluia. E ficarmos assim, sabe? Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está sarado. Você acha que essa é uma atitude de crente? Esses dias atrás nós fomos num casamento de Thalita e Marcos, né? E tinha um grupo de crente lá no fundo, né? Só dançando, né? Tinha uns que faziam uns negócios, fazia assim, né? Brincadeira, irmãos. Mas estava lá celebrando o casamento dos nossos irmãos. Fazendo festa, irmãos. Agora, irmãos, eu pergunto para você, a vida com Cristo é uma festa. Por que nos comportamos como alguém, irmãos, que não está numa festa? Não tem como estarmos numa festa e agirmos ao contrário disso. Quando a Bíblia diz lá no Salmos 23, quando o salmista diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, a mesa foi preparada, irmãos. Depois que a mesa está preparada, como é que você faz? Você fica com fome? Uma vez que a mesa foi preparada, você fica com fome? Então, irmãos, vai e pega. Diga ao teu irmão, vai e pega. Vai e pega. Fazer igual a Natália disse para mim. A minha esposa me honra muito quando, às vezes eu chego cansado em casa e ela faz o meu prato de comida, minha janta, ela fala, toma amor, um prato, né? Ela faz aquele prato de pedreiro, né? Por isso que eu estou essa lindeza toda, né? Aí eu estou até puxando a barriga para vocês não perceberem. Aí ela faz, eu falo, uau, maravilha, glória a Deus. Mas tem dia que ela fala assim, amor, tá com fome? Vai lá e pega. Irmãos, requer o quê? Um esforço. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que para a alegria também você precisa se esforçar? Porque, irmãos, a alegria te tira da zona de conforto. Como? Como, irmãos? Há um comportamento. Sabe, debaixo dos seus pés. Tudo aquilo que se levanta contra você. Você deve entender, irmãos, que está debaixo dos teus pés. Está debaixo, meu irmão. Está debaixo.
Não está do lado. Quem está do lado é o seu irmão. Debaixo dos seus pés. Pode começar a tocar aí. Debaixo dos seus pés. Qual o comportamento que você vai ter, irmãos, diante de uma palavra que você ouviu nessa noite? Tá, a transição. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!